Shalom, shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz para todos os estudantes da Palavra de Deus. Estamos nós aqui de Lajinha, Minas, região da Zona da Mata Mineira, leste mineiro, sul capixaba, pastor Ilmar, professor aqui de Geografia e de Sociologia da Escola Estadual do Estado de Minas, e aqui diretor e fundador e professor aqui desse seminário, Bereshit, Seminário Tabernáculo, pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que é uma escola de teologia fundada aqui em 1992, ensinando e estudando teologia nessa região. Já formamos aqui mais de 700 obreiros, já passaram pela nossa escola mais de 2.000 pessoas se inscreveram e não acabaram o curso. Muitos pararam, né? E nós estamos ministrando o curso de básico teológico. São 6 blocos de 6 matérias. Nosso curso básico é o curso mais forte do Brasil. Qualquer curso básico que você procurar aí pelo Brasil afora, qualquer seminário, você vai ver que são 20 matériazinhas, no máximo 18 a 20 até 25. Nossa, aqui são 36 matérias, é muito forte. Depois tem o intermediário, para quem quer dirigir e liderar a igreja. E depois tem o bacharelado livre, que vai estudar mais as questões filosóficas da teologia. Nós estamos estudando a história de Israel. Na aula passada falamos sobre a ascensão de Samuel, a decadência do sacerdote Eli e a ascensão de Samuel como profeta e como sacerdote. Agora vamos entrar em Saul, que é o primeiro rei, né? Os filhos de Samuel fica velho, os filhos dele chamados Abias e Joel são colocados para juízes, começam a se corromper. Diz o texto aqui do livro de Samuel, né? Que eles então, Samuel exorta os filisteus são vencidos, a Israel pede um rei, que colocou os meninos dele para não andarem pelos caminhos dele. Capítulo 8, 1 Samuel. Se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então vocês veem que eles não foram retos, né? Eles eram de acordo com o que dava mais. E aí então eles pedem um rei e Samuel então fala com Deus, Deus fala, não, pode levantar o rei. E aí nós vamos encontrar um episódio, né? Nós vamos encontrar no capítulo 9 já, o filho de Quis, né? Saul, filho de Quis, que vai caçar, vai procurar umas jumentas que se extraviaram. E nós vamos encontrar então a história desse homem. Esse homem chamado Saul, que era um rapaz muito belo, né, bonito, era benjamita, né? As tribos de Benjamim era considerada a menor das tribos, porque vocês lembram do episódio que acabou lá no livro de Juízes, quando houve aquela questão da violação da concubina do levita, e as tribos se reuniram todas, 400 mil, e arrasaram com Benjamim, só escaparam 600 na caverna e mais 1.000. Então ela era muito pequenininha. E ele era de Gibeá, o Saul, né? Ele era filho de Quis. Esse Quis é uma incógnita também. Quis aparece aí no Samuel como pai de Saul. Mas aparece um outro Quis também lá, mas não se sabe quem é a descendência dele. Aqui no livro de Samuel é citado que ele é filho de Abiel, que é filho de Zeror, que é filho de Becorate, que é filho de Afias. Agora, Zeror, Becorate e Afias são nomes que não aparecem mais na Bíblia. Só aparece aqui, chamado de Rapaques Legômena, quando acontece uma vez só. O Abiel, aparece um outro Abiel, que é um tal de Abiel Arbatita. Não seria esse Abiel aqui. Mas a Bíblia cita que o Abiel tinha 2 filhos. Ner, que era pai da Abner, que era comandante, capitão do exército de Saul, e o Quis. Mas nos outros textos, se você procurar aí, você vai achar, nos outros textos aqui, eu anotei, outros textos de crônicas procura fazer um levantamento das genealogias, né? Geralmente a gente acha genealogias em crônicas. Se você olhar, a gente vai verificará, né, nessas genealogias de crônicas, que em 1 Crônicas 8:30 igual 9:36, 8:33 é igual a 9:39, nós deduzimos que Quis era filho de Jeiel e tinha mais 9 irmãos, se olhar em crônicas. Depois aparece que Ner era pai de Quis, quando na verdade, pelo livro de Samuel, Ner é irmão de Quis. Os dois são filhos de quem que é filhos? Os dois são filhos de Abiel. Então, os dois são filhos de Abiel em Samuel. Já em crônicas, Quis era filho de Jeiel. Apesar que Jeiel e Abiel, às vezes, seriam a mesma pessoa, né? Então, em 1 Samuel 14:50 e 14:51, Ner é irmão de Quis. E no outro diz que Ner é filho de Abiel. Então, há essas divergências aí. O certo é que Saul é filho de Quis. Isso aí não tem ninguém para contestar. Então, é uma realidade.
Ele é um jovem muito belo, ele é muito alto, do ombro para cima passava todo mundo, cita 2 vezes que ele era muito belo. Ele foi nomeado primeiro capitão. Quando estavam procurando aquelas jumentas, Samuel, então, encontrou com ele e fez a unção com um vaso de azeite ali, ungiu ele como capitão para enfrentar os filisteus. Deus mudou o coração dele em outro, capítulo 10 de Samuel. Depois o Espírito de Deus se apossou dele e profetizou. E depois, então, reuniu Samuel em Mispa, todo mundo, e fizeram um sorteio. No sorteio foi escolhida a tribo de Benjamim, a família de Matri, a casa de Quis e o homem Saul. Procuraram, não acharam, ele estava na bagagem. Você imagina um homem desse na bagagem? Um homem mais alto que todo mundo. Viva o rei, viva o rei. Ele, então, voltou para sua casa e foi cuidar da vida dele. Não deu muita confiança no que é chamado de capitão, não. Estava lá atrás dos bois. Até que houve quando a primeira batalha dele, é a batalha contra os amonitas, né? Quando Naás sobe lá e ataca Jabes de Gileades, e eles pedem socorro, a notícia chega para Saul, ele então pega o boi, mata o boi, pica, manda para todo mundo, convoca o povo todinho em Bezeque. Aparece lá 330 mil pessoas, homens de guerra, né? E então ele enfrenta aquela tropa de amonitas do rei Naás, derruba e derrota eles. E aí vão para Gilgal e Samuel levanta Saul agora como rei. Primeiro como capitão e agora como rei, em capítulo 11, versículo 15. Depois nós temos a segunda batalha de Saul contra os filisteus. Essa primeira é contra os amonitas, agora contra os filisteus. Então são só 3 mil selecionados por ele. Ele está em Miquimais, perto de Betel, e Jonas mais 1.000 em Gibeá, né? E os filisteus estão vindo com 30 mil carros. Esse 30 mil carros é até também uma questão que, se levantar aqui, parece que é um erro de escriba. Que em lugar nenhum da Bíblia tem tantos carros assim, não. Filisteu, com certeza, não tinha 30 mil carros, não. 30 mil carros para 6 mil cavaleiros? Deve ser 3 mil carros ou 300 carros, no máximo, né? Esse é um erro de escriba. E povo em multidão, né? Muita gente. E então foi feita a convocação em Gilgal. Saul está lá com 600 homens. E então Deus dá um livramento, um tremor de Deus ali naquele lugar, 1 Samuel 14, 15, e o Senhor livra da vitória a Saul. Depois nós temos a terceira batalha de Saul, já é contra os amalequitas. Está no capítulo 15, ele ajunta o povo em Telaim, e então consegue ajuntar 210 mil. Eram 330 mil na batalha de Bezeque, agora na primeira contra os amonitas, na segunda não fala quantos, só fala que tinha 3 mil pessoas, na terceira já são 210 mil, que diminuiu bastante. Ele então ele mata tudo, a ordem foi dada para Samuel para ele matar tudo, homem, mulher, menino, boi, ovelha, camelo, jumento, mas ele não faz nada disso, ele traz o melhor, né, para dizer que é para sacrificar o Senhor, né, não. E corre lá no Carmelo e coloca uma coluna, né, para um monumento, Saul venceu os amalequitas, né. E aí aparece o Senhor, Samuel chega e fala, o que é isso aí? Você cumpriu a ordem que eu dei? Sim, cumpri. Mas que mugido é esse que eu estou ouvindo? Você não matou os bois? Ah, o povo se escolheu para trazer o melhor. Ele diz, melhor é obedecer do que sacrificar. É melhor atender do que gordura de carneiro. E Samuel disse mais, no 15, 22 e 15, 23 de Samuel, a rebelião, Saul, é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. O Senhor te rejeitou e vai escolher, vai rasgar de ti o reino e vai te dar para o teu próximo. Então deu uma dica para ele, que sairia daquela pessoa que estava em volta dele, o sucessor dele. Naquele dia o Espírito do Senhor, então, se apostera de Davi, quando ele é ungido na casa de Jessé, pai dele, dentre os seus 8 irmãos, né? 7 irmãos, Davi mais 7, e o Espírito, assim que o Espírito de Deus pousa sobre Davi, ele se retira de Saul. O Espírito naquele tempo parecia que era um só, né? E é um só mesmo, né? Só que ele se apoderou de Davi, então retirou de Saul. E o espírito mau da parte do Senhor passou a viver com Saul. E nesse tempo é que vai surgir Davi, né? Que os jovens ali falavam, vamos alguém para tocar uma harpa para espantar isso aí. E eles vão achar então Davi, o pastor de ovelhas, né? Então, surge Davi na vida de Saul. Eu fiz um levantamento aqui para a gente ter uma ideia mais ou menos, uma cronologia aproximada. Saul começa a reinar no ano 1050 e Davi nasce no ano 1040. Então tem 10 anos que Saul está reinando já. Depois, no ano, quando Davi tem 20 anos mais ou menos, é que ele enfrenta Golias, é que ele surge então, né? Ele surge um pouquinho antes, porque ele é chamado antes para tocar harpa e fica indo e voltando. Ele vai lá, toma conta das ovelhas e vem tocar harpa para espantar o espírito maligno de Saul. Então talvez 18 anos, 20 anos por aí.
Depois, até o ano 1010, quando passa mais 10 anos, para quando Saul morre. Saul morre no ano 1010. Então, Davi deve estar aí com quantos? No ano 1020, ele já está com 20 anos, né? Ele já vai estar com quase 30 anos. E é isso mesmo, ele começa a reinar com 30 anos. Reinou 37 anos e 6 meses, ele reinou em Hebron, no sul, com Judá e Benjamim e Simeão por ali. E outros 33 anos ele reinou no norte, com as demais tribos todas. Então, Davi reina em Hebron no ano 1010, que é mais ou menos quando ele tem 30 anos, né? E fica por ali. Depois ele é rei sobre Israel, onde vai reinar mais 30 e tantos anos. Ele traz a arca no ano 1000, Bet-seba no ano 993, Salmo 51 no ano 992, e quando ele acontece aquele caso na vida dele, né? Ele escreve o Salmo 11, que é no ano 993. Salmo 51, 992, quando ele comete o pecado contra Bet-seba. Depois, Salomão nasce no ano 991, na vida dele, né, de Davi. Depois tem aquela confusão de Aminon no ano 990. Depois Absalão no ano 980. E no ano 970 Davi morre, com 70 anos de idade. Salomão já tem 21 anos quando Davi morre. Então, mais ou menos, só para entender essa relação de Saul com Davi. Mais ou menos, Saul conheceu Davi com 18 a 20 anos. E foi aí que ele, então, começa a passear. O primeiro serviço dele, lá na corte, foi pajem de armas. Lá em Samuel 16, 21. Ele começou como pajem de armas, ele carregava as armas, né, Saul. Depois nós temos a quarta batalha de Saul, lá no livro de 1 Samuel 17, contra os filisteus. Ele está no vale de Elá, de Carvalho, e eles estão lá em Socó e Azeca. É quando aparece a história de Golias de Gate, que tem 2,90 m, né? Então os irmãos de Saul são mais velhos, já estão na guerra, que é o Eliabe, Abinadab e Simeia, e o pai dele manda ele lá levar algumas coisas e ver como é que estão os irmãos. Davi então apresenta-se lá e mata o filisteu Golias, toma a cabeça dele e desfila em Jerusalém e vai até Saul. Ele vai com a cabeça diante de Saul e diante de Jerusalém. E Davi ganha então de Jonatas capa, veste, espada, arco e cinta. Ele não tinha nada, né? Então ele é posto, segundo emprego dele, como gente de guerra. Ele passa então a fazer mandados para Saul no assunto de guerra. Aí nós estamos no capítulo 18, já caminhando para o 19. Saul aí corre o boato. Saul feriu milhares, Davi 10 milhares. Ele começa a enciumar. Você começa a lembrar do que Samuel falou. O teu próximo vai tomar o reino de ti. E aí aparece a primeira tentativa dele de matar Davi com a lança. Davi está tocando a harpa, espantando o demônio. Ele joga a lança. Depois, segunda vez de novo, Davi escapa. E depois ele teve a terceira vez mais à frente ainda. Aí ele deu mau emprego ele. Primeiro era par de armas, segundo gente de guerra, agora é chefe de 1000. Passa a chefiar 1000. E aí, para fazer uma laçada, Saul oferece a Mical. Porque no triunfo lá, o prêmio para quem matasse o Golias era casar com Merab, a filha mais velha. Mas ele mentiu, não deu Merab para Davi. Mas Mical gostava de Davi, então ele falou assim o seguinte: você me arruma 100 prepulsos de filisteu como dote, que eu vou te dar a minha menina. Ali foi lá e trouxe 200. Ninguém entende por que 200, né? A gente entende depois, lá na frente, que Davi casou com Mical 2 vezes. Depois que Davi fugiu de Saul, ele deu ela para Paltiel, outra pessoa. Ela viveu muito tempo ali com Paltiel. Quando Davi vai assumir o reino do norte e o reino do sul, que une as tribos todas, depois da morte de Isbosete, que é filho de Saul, e depois da morte de Abner, comandante de Saul, aí ele fala: quero que traz minha mulher, Mical. Minha primeira mulher é Mical, quero ela. Aí então, quer dizer, mais 100. Ele pagou adiantado. 100 para aquele dia, 100 depois, para muitos anos à frente. E a terceira tentativa de matar Davi com a lança, no capítulo 19, ele escapa de novo. Depois Mical salva Davi. Saul manda matar lá, deitado na cama dele, mas Mical põe uma estátua e engana eles. Davi procura Samuel em Ramá, conta tudo para ele no capítulo 19. Saul vai atrás, profetiza. Davi com Jonatas faz um pacto, no capítulo 20. Depois Davi vai para Imeleque, sacerdote lá de Nob, na cidade de Nob. Lá tem um camarada edomita chamado Doeg, pastor de Saul, que está lá porque está detido lá, que deve ser com lepra. E Davi come o pão sagrado, que tinha sido retirado, né, os pães da proposição, pega a espada de Golias. Davi vai para Gate e depois para a caverna de Adulão. Já tem 400 homens nessa época com ele. Capítulo 22 nós estamos no capítulo 22 de Samuel. Saul mata o sacerdote de Nob. Quando ele fica sabendo disso, que Doeg faz a delação, ele mata 85 homens, mata o sacerdote de Nob todos, só escapa Abiatar, que é filho de Aimeleque, que é filho de Aitub, que é filho de Finés, que é filho de Eli. Né? É isso no capítulo 22.
E Davi, então, tem uma guerra com os filisteus na batalha de Keila, capítulo 23. Ele já tem 600 homens nessa batalha. Depois começam as perseguições de Saul, direta, né? Ele com 3.000 homens vão ao deserto de Zif. Os Zifeus é um povo que apareceu na Bíblia só delatando, só denunciando os outros. É o dedo aqui, o dedo duro. Mas 2 vezes eles dedam Davi. Então, no capítulo 23, eles dedam a primeira vez, depois dedam a segunda vez. Fala que estão no deserto, depois fala que está em Gede. Davi tem chance de matar Saul, mas não faz isso, né? E Davi pergunta a ele, então, quando ele corta a orla do manto de Saul, ele diz, se por acaso eu sou um cão morto ou uma pulga para você ficar procurando? Aí Saul chora, no capítulo 25, e reconhece que Davi reinará. E pede, então, que ele não mate o descendente dele. E depois nós encontramos a morte de Samuel, capítulo 25, e aí tem a história de Davi com Nabal, aquele carmelita lá, né, que não quis ajudá-lo com os alimentos. E Davi, então, vai ter sua segunda esposa. Mical era a primeira, aí vamos pensar que seja a terceira, né? A segunda seria Ainoã, porque nessa ordem que é citada Ainoã, Mical, depois Ainoã diz Israel, que é mãe de Aminon, deve ser o primeiro filho dela. Abigail tem um filho chamado Quiliabe ou Davi, Daniel, que parece que morreu, ninguém cita ele. E Mical, que é a primeira esposa dele. E vem a segunda perseguição dos Ifeus contra Davi, é a terceira de Saul perseguindo Davi. Davi pega a lança e a bilha de água de Saul. Depois ele devolve essa lança, porque vai ser com essa lança devolvida que Saul vai suicidar no Monte Gilboa. Vai pular em cima da ponta da lança de frente, né? Quando os filisteus apertam ele lá. Então Davi pergunta para ele, sou uma pulga ou uma perdiz? Você ficar aí me perseguindo. Aí em capítulo 26, Saul reconhece o seu erro de novo e abençoa Davi. Davi então muda-se, então, para sumir de Saul. Eu vou embora daqui porque fica me perseguindo. Muda para Ziclag, vai até Gate, o rei de Gate chama Aquis, filho de Maoque. Ele dá para ele a cidade de Ziclag, ele mora ali 1 ano e 4 meses. E aí nós encontramos a última batalha de Saul contra os filisteus, é a batalha que ele morre, né? Nesse tempo, então, ele procura Deus através de Urim, de Tumim, não acontece nada. Encontramos no capítulo 58 que ele vai atrás da pitonisa de Endor. Então, aí, os filisteus estão em Sunem e Saul está em Gilboa. Quando ele vê que tanto de gente, que tanto de filisteu, ele treme, teme e passa mal. Vai consultar a pitonisa de Endor, um espírito maligno sobe ali, faz de conta que é Samuel e conta que vai matá-lo no dia seguinte. Nesse meio tempo, Ziclag é saqueado, enquanto Davi está lá com o pessoal do rei Ax, né, os filisteus. Depois os príncipes não querem, mandam de volta. Quando ele chega lá em Ziclag, já levaram a mulher dele, levaram todo mundo, ele dando a chorar. Depois ele recobra as forças, vai atrás, consegue matar todo mundo. E aí nós encontramos então a batalha final no Monte Gilboa, quando morre Jonatas, Isvi, Malquissua. E Abner miraculosamente deu no pé, né? Era para Abner ter morrido também, ele era o chefe do capitão do exército. Ele escapuliu e fugiu. E Saul, quando vê a coisa apertada, suicida-se, os filhos mortos, e os filisteus cortam a cabeça dele, e pega e manda para a cidade, para os templos, para tudo quanto é lado, e o corpo de Saul e dos filhos deles, eles colocam no muro de Bet-Sean. E vamos terminar o livro com a história dos Ábios e Leaditas, que foi aquela tropa, primeira guerra, né, que Saul foi lá e salvou o pessoal de Ábios e Leade. Eles são gratos, então vão lá, de noite, com a espada, e tomam os corpos dos muros de Bet-Sean, traz para cá, queima tudo e enterra. Então assim nós vamos encerrando a história do profeta Samuel. Fica na paz, tchau, tchau.